Olá, eu sou a professora Geila Souto e este é o seu canal Só Ciências. Na aula de hoje, nós vamos aprender um pouco sobre ecologia. Ecologia é, na verdade, uma parte da biologia. Mas vamos lá, vamos compreender o que significa a ciência chamada biologia. Bio significa vida, logia significa estudo. Então, a biologia estuda a vida, mas estuda a vida a partir do estudo dos seres vivos. E a ecologia nada mais é que uma parte da biologia. A palavra ecologia, se a gente separar, eco significa casa, logia significa estudo. Muito bem. Então quer dizer que ecologia é o estudo da casa? Qual casa? Vamos compreender. Essa casa está no sentido da casa onde vivem os seres vivos, ou seja, a ecologia estuda o meio ambiente. Então, de agora para frente, nós vamos entender a ecologia como sendo uma ciência que faz parte da biologia e estuda o meio ambiente. Nós vamos aprender na aula de hoje algumas palavras muito importantes para o estudo da ecologia. Começaremos por espécie. O conceito de espécie diz que espécie é o conjunto dos seres mais semelhantes entre si que, ao se cruzarem, geram descendentes férteis. Muito bem, vamos compreender isso. A gente deve entender o seguinte: imagine você, um grupo de gatinhos, você sabe, se o gatinho e a gatinha namoram, eles vão gerar filhotinhos, esses são os seus descendentes férteis. Da mesma maneira, se você tem lá um cachorrinho, uma cachorrinha, eles namoram, vai gerar novos cachorrinhos. Então eu gostaria que você compreendesse assim: os gatos pertencem a uma espécie, os cachorros domésticos pertencem a outra espécie. Quando você pensa lá na onça pintada, é uma outra espécie. Então, só retomando, espécie é o conjunto dos seres mais semelhantes entre si que, ao se cruzarem, geram descendentes, quer dizer, geram filhotes. E os seus filhotes, quando crescerem, vão gerar novos filhotes, ok? Essa é a ideia de espécie. Muito bem. Outra palavra que eu acredito que você conhece e que também é muito importante para o nosso estudo agora é habitat. Habitat nada mais é que o local do meio ambiente onde o ser vivo pode ser encontrado, ou seja, é onde o ser vivo mora. Além de habitat, nós precisamos conhecer também o significado de nicho ecológico. Presta atenção, nicho ecológico significa aquilo que o ser vivo faz no meio ambiente onde ele vive. Para você compreender, para a gente entender nicho, você tem que observar o que o animal come, né, o ser vivo come, se ele vive sozinho ou se ele anda em bandos, se ele sai para se alimentar durante o dia, ou seja, tem hábitos diurnos, ou se ele sai para se alimentar à noite, ou seja, tem hábito noturno. Tudo isso que diz respeito ao modo de vida do ser vivo no seu ambiente, a gente chama de nicho ecológico. Muito bem. Vamos passar agora a entender o que significa população. População é o conjunto dos seres vivos mais semelhantes entre si, ou seja, é o grupo de vários seres da mesma espécie. Então, se você tiver, por exemplo, vamos pegar o Pantanal como nosso exemplo. Se você agrupar todas as onças pintadas do Pantanal, você vai ter aí uma população de onças pintadas. Se por outro lado você pegar todas as capivaras do Pantanal, você terá uma população de capivaras. Ou seja, população é o conjunto dos seres da mesma espécie, certo? Agora vamos entender o significado de comunidade. Comunidade é quando você considera todos os seres vivos de um determinado lugar. Então, por exemplo, se eu pegar todos os seres vivos do Pantanal, eu vou ter aí uma comunidade, certo? Muito bem, mas eu quero que você pense comigo. Os seres vivos, eles vivem sem água,
sem ar, sem luz, sem sais minerais? É possível ter vida sem isso? Você sabe que não. Esses fatores que eu acabei de falar, água, ar, luz, sais minerais, por exemplo, né? Eles são fatores que a gente entende que eles não são vivos. São fatores físicos. Ou a gente pode chamar também de fatores abióticos. Mas todos eles são imprescindíveis para que haja vida. Quando eu considero todos os seres vivos de um lugar, mais os fatores não vivos, ou seja, os fatores físicos, eu tenho aí um ecossistema. Ah, professora, mas eu ainda não compreendi. Pensa aqui comigo. Uma poça de água, que tem lá a água, tem a luz, tem algumas bactérias vivendo ali, alguns seres microscópicos. É um local onde tem fatores físicos e tem ser vivo. Então essa poça de água pode ser considerada um ecossistema. Mas, se você pensar, a floresta amazônica também é um ecossistema, porque tem seres vivos e tem os fatores não vivos. Eu gostaria que você compreendesse que existem ecossistemas muito grandes, como, por exemplo, o Pantanal, a floresta amazônica, mas que existem também ecossistemas menores, pequenos. Ah, agora eu entendi! Agora, para finalizar, nós vamos compreender o significado de biosfera. Biosfera nada mais é do que o conjunto de todos os ecossistemas do planeta Terra. Se a gente juntar todos os locais do planeta onde existe vida, a gente tem então a biosfera. Lembre-se que bio significa vida e esfera é a própria esfera, o formato do planeta, ok? Então a palavra biosfera significa o conjunto de todos os ecossistemas do planeta Terra. Se você assistiu o vídeo até agora, gostou, deixe então o seu joinha, inscreva-se no canal e por hoje é só. Até uma próxima aula.